Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Bem-vindos a mais um Money Play Podcast, programa criado para te ajudar a dar um play no seu dinheiro comigo, Fabrício Duarte. E hoje a nossa convidada é a Luciana Seabra. Luciana Seabra, que é jornalista com mestrado em economia, planejadora financeira certificada CFP e analista CNPI, e atualmente é sócia e CEO da casa de análise Speech. E já passou pela Empíricos e pelo jornal Valor Econômico, ambos como especialista em fundos de investimento. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Luciana. Agora, uma dúvida, a gente estava falando um pouquinho ali sobre jornalistas. O que uma jornalista foi fazer no mercado financeiro? Como que isso aconteceu? Na verdade, eu comecei, estudando comunicação e eu cheguei a trabalhar na Rádio CBN, até adoro esse tipo de ambiente aqui, estou muito bem situada nele, porque eu trabalhei em rádio por um tempo, adorava, só que eu comecei a cobrir economia e gostar muito, né? Eu trabalhava na CBN em Brasília e a economia foi o que mais me encantou, então eu gostava de acompanhar a inflação, índice de juros, tudo, né? Juros, as decisões de juros do Banco Central, aquilo que me encantava. E aí eu falei, não, eu preciso me especializar em economia. Então eu larguei o jornalismo, fui fazer um cursinho para a prova da ANPEC, que é a que seleciona para os mestrados do país. Fiz 1 ano de cursinho, depois fiz 3 anos de mestrado como bolsista CNPq, então fiz toda a minha formação em economia. E aí o que aconteceu foi que quando eu terminei, eu falei, vou juntar os dois e fui trabalhar no Valor Econômico. E lá caiu no meu colo o mundo dos fundos de investimento. Então comecei a acompanhar muito esse setor, me apaixonei completamente por ele, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei ali, eu não entendi, apesar de ter estudado economia, a gente não estuda fundos de investimento, a gente não estuda instrumentos financeiros na faculdade, né? E aí eu imprimi toda a lista de gestores de fundos da Ambima, que eram milhares, e falei, eu vou visitar um por um. E aí eu ia visitando e grifando a lista até conhecer, assim, tanto que hoje é muito difícil ter uma gestora, e olha que nasce gestora todo dia, que eu não tenha me sentado com um gestor, tomado um café. Comecei a fazer cursos ligados a fundos, a Ambima tinha um na época, e falei, preciso me certificar, tirei o CFP, o CNPI, e assim virei totalmente para esse mundo de investimentos, mas sempre com aquele princípio da comunicação, de que você precisa pensar no público, você precisa pensar em quem está sendo informado, quem está sendo informado. Então, eu acho que o casamento deu muito certo por isso. Eu me preocupei muito em traduzir os termos. Eu não estudei economia para mim, para ficar na Torre de Marfim, eu estudei economia para poder traduzir o mundo da economia dos investimentos para pessoas comuns. E nessa época você já investia ou foi depois de começar a pesquisar mais de fundos que você passou a investir? O meu primeiro investimento eu fiz antes, foi porque quando eu morava em Brasília, ainda trabalhava na CBN, fazia um estágio lá, e Brasília é, assim, dificílimo de você andar na cidade, o transporte público é horrível, as distâncias são enormes, e eu estudava e trabalhava, e eu falei, eu preciso acumular um dinheiro aqui e comprar um carro, um carrinho, né, usado, bem no começo de carreira, assim, e aí eu falei, bom, para acumular eu acho que eu preciso investir. E aí eu descobri, o que que eu fiz? Eu fiz o que todo mundo faz, eu entrei pela porta giratória do banco e falei, você me arruma um investimento para eu fazer esse dinheiro aqui crescer? E eu investi num fundo horrível, quando eu olho para trás, assim, o meu primeiro investimento foi um fundo horrível. Aí, assim, investir como eu considero investir de fato, eu demorei um pouco mais, que foi na época que eu comecei a estudar de fato os fundos de investimento e tal, acompanhar. Um dia eu falei assim, não, agora eu preciso investir nisso aqui, eu conheço isso aqui, eu vou começar a investir nisso aqui. E na época, até um dos meus primeiros fundos foram o Gávea, do Armínio Fraga, que na época tinha uma das corretoras com o mínimo mais baixo. Aí eu falei, bom, vou começar com esse aqui, um fundo de ações, o Bogari, que inclusive são recomendados meus até hoje. E eu falei, bom, vou começar por esses aqui. Só que para mim aquilo era um grande evento, eu tirei uma folga no trabalho para eu poder abrir conta na corretora, e o que eu acho que para muita gente, eu ter passado por essa experiência, me faz entender o que acontece com muita gente. Muita gente demora demais para começar, porque fica nessa, bom, primeiro eu tenho que conhecer muito, depois eu tenho que dar um tempo para abrir a corretora, depois a conta na corretora, depois eu tenho que escolher o produto. Eu demorei muito, mas a partir dali aí que realmente engatei total e comecei a investir. Hoje eu falo que eu não tenho uma carteira de fundos de investimento, tenho uma coleção de fundos de investimento, porque eu fui colecionando mesmo com o tempo, procurando oportunidades legais de entrada e tudo mais. E aí virei uma investidora de fato, assim. Mas eu, diferentemente de muita gente que já nasceu investidor, que rapidinho, eu demorei mesmo, até porque eu demorei para ter um patrimônio suficiente para poder fazer isso. Mas já nascer investidor, eu acho que a maioria começa assim, né? Vai lá, igual você falou, faz um investimento que não é bom, aprende que não é bom e começa do jeito certo.
né? Então é legal você falar isso, mas hoje você só investe em fundos. Hoje eu só invisto em fundos. Por quê? Assim, é onde eu me sinto mais segura, óbvio que é o que eu mais conheço, né? Mas eu sou analista CNPI, eu sou, né, certificada para escolher ações, quanto mais para investir. E aí tem 2 pontos, né? Eu gosto muito dessa possibilidade de delegar. O mundo dos fundos de investimento, para mim, é tão apaixonante, porque qualquer pessoa pode investir via fundos, mesmo não sendo um profissional, ter o Armínio Fraga trabalhando para você. Então, eu adoro isso de sair de férias ou de poder focar na minha empresa. A Speech tem 40 funcionários e tá ali empreendendo, tocando negócio, realmente dedicada, sabendo que o Armínio Fraga, Luiz Stuhlberger, o Flávio Schneider, um monte de excelentes gestores estão cuidando do meu dinheiro. Para mim é como se eu tivesse montado uma equipe para investir para mim. Essa ideia de que investir via fundos é para quem é bobo, é para quem não entende nada de investimentos, é uma ideia completamente errada. Investidores multimilionários no mundo inteiro que não querem ficar focados em operar, investem via fundos de investimento. Então, assim, essa foi a minha escolha, o meu caminho. E, além disso, hoje, como chefe de análise, analista CNPI, eu não posso, de fato, investir em ações em várias janelas. E a gente tomou essa decisão na Speech de realmente a gente não pode investir em ações para a gente também não ter essa possibilidade de, sabendo que vai recomendar uma ação no futuro, operar em cima e antes do investidor. Então, juntando as 2 coisas. Mas mesmo que eu deixasse de ser analista CNPI, dificilmente eu voltaria, eu passaria a investir em ativos diretos. Para mim, fundo é uma forma muito prática, muito boa de investir, desde que você saiba escolher, porque também tem muito fundo ruim. Isso é verdade, isso é verdade. Tem N fundos disponíveis no mercado e tem hoje aquela máxima que muita gente está apoiado, que é você investir em fundos, você está dando dinheiro para a Faria Lima. Você discorda completamente disso, então, né? Assim, depende, né? Se você investir em fundos ruins, de fato você tá. Tem muita gente, muita matéria que sai, muita reportagem que fala fundo na média é ruim. Tudo na média é ruim, assim, sabe? Chocolate na média é ruim, vinho na média é ruim. Não tem nada que na média você tem que saber escolher, né? E não é por isso que eu vou na média. Para mim é aquela história da nossa mãe que fala pra gente, né? Você chega em casa com a nota ruim e fala, mas a turma inteira tirou nota ruim. Mas você não é a turma inteira. Então, assim, na verdade, se você escolhe bem, pode ser muito legal investir em fundo de investimento. Mas, realmente, a maioria é ruim? A maioria é ruim. A gente tem dezenas de milhares de fundos no Brasil. A gente tem uma tradição de os próprios bancos, né, serem quem distribui e quem faz os fundos. Então, os maiores fundos ainda são os fundos dos bancos e eles não são especialistas naquilo ali. Isso é muito diferente, inclusive, lá de fora. Lá fora tem os grandes bancos que emprestam dinheiro e tem as grandes instituições que investem dinheiro. Os 2 mundos não se misturam tanto quanto no Brasil. Aqui a gente está evoluindo para isso, né, de realmente você já ter gestoras que a gente chama de independentes, que gerem fundos e que às vezes os próprios bancos distribuem os fundos delas também, que é a chamada plataforma aberta, né, tanto nos bancos quanto nas corretoras, mas ainda os grandes produtos são produtos horríveis, com taxa maior do que 2 com frequência, e eu bato muito nisso, até porque isso queima muito a indústria de fundos, que na média acaba sendo ruim, de fato. É verdade. A pessoa fica com o dinheiro num fundo ruim durante muito tempo, ela não vai querer investir em fundos depois de novo. Tá? Se abrir a porta para, por exemplo, comprar um ativo, uma ação que vai performar bem, ela não vai querer voltar para o mercado de fundos. Agora, você falou escolher bem. Qual que é a sua tese de investimento para poder falar, escolhi bem? O que você analisa? Primeiro, assim, quando você vai para a renda fixa tradicional mesmo, esses fundos que as pessoas deixam a sua reserva de emergência, um dinheiro para usar a qualquer momento, é preço. Então, você tem que olhar custo. Hoje, não faz sentido você pagar mais de 1% ao ano num fundo de renda fixa. Então, a taxa ali já elimina muita coisa. Tem alguns fundos que custam 1,25%, 1,5%, desde que seja um crédito privado muito sofisticado, para te dar, assim, 200% do CDI, por exemplo. De resto, preço é muito importante. Já quando você vai para fundos multimercados, fundos de ações, aí você tem que olhar muito equipe. Aí o quantitativo está longe de ser suficiente, né? O quantitativo é importante, mas você tem que olhar janelas mais longas, não só 12 meses. O multimercado, por exemplo, a gente estuda em janelas móveis de 3 anos, ou seja, qualquer pessoa que entrou e ficou 3 anos, ela ganhou dinheiro, ela ultrapassou o CDI. Os fundos de ações, 5 anos, pessoas que ficaram ali por 5 anos, elas bateram o Ibovespa, né? Janelas curtas é um grande cassino, mas janela longa, ele ganha dinheiro. Equipe é super importante. E hoje, felizmente, a pessoa física consegue ver isso no site da gestora. Hoje tem podcasts disponíveis, você consegue conhecer quem vai gerir o seu dinheiro. Então, as pessoas ficam meses escolhendo, às vezes, uma geladeira, uma televisão, mas pegam o primeiro fundo de investimento que aparece na frente delas, que normalmente é um fundo ruim, porque os fundos, eles
pagam rebate para serem distribuídos. Os piores fundos pagam comissões maiores do que os melhores. Então, os melhores ficam mais escondidinhos. Vai lá quem conhece eles. E os piores aparecem muito. E aí a pessoa vai e pega o primeiro que aparece na frente. E não, então você tem que estudar o fundo. Então, estudar o fundo do ponto de vista quantitativo, retorno em janelas longas, e do ponto de vista qualitativo, ver a filosofia da casa, ver a equipe. O David Swensen, que é um alocador de fundos, que é a grande referência, faleceu no ano passado, né? Mas é a minha grande referência em fundos de investimento, ele fala que uma das coisas principais que ele olha é caráter. Como é que você avalia caráter com uma planilha? Você não avalia, você tem que, assim, o que eu fiz, por isso que eu fui visitando todos eles, eu conheço o gestor, eu sei como que ele se comporta, eu converso com os concorrentes, eu converso com alocadores que já tiveram dinheiro deles no passado, para entender realmente quem é aquela pessoa, caráter importa. E vários outros critérios qualitativos. Mas para a pessoa física que está ouvindo a gente, que quer olhar, o mínimo que você tem que fazer é dar uma pesquisada. Joga o nome do cara no Google, joga o nome do fundo no Google e vê se aquilo ali se parece com você. Então é mais olhar. Você falou custo, você falou de outros pontinhos aí para o pessoal que está ouvindo, que eles têm muita dúvida sobre fundos. É um mercado gigantesco mesmo. É o custo, quais são os outros 2 pontos que você comentou que são importantes? Pesquisar o gestor? O custo é muito importante para fundos de renda fixa, por exemplo, né? Para multimercados, fundos de ações, todo mundo cobra 2,20, é um custo padrão no mercado. Então, quando a gente vai para aí, olha equipe é super importante, avalia a filosofia, olha como que o gestor se comportou em períodos passados de crise, de estresse. Quando ele perde sozinho, o que ele faz? Ele some. Se você olhar hoje, tem muitos gestores no Twitter, no Instagram. Quando ele está perdendo, ele está ali, ele não está. Você tem que acompanhar um pouco a história da casa. Ouve ele falando, vê as entrevistas que ele já deu. Olha cartas, não é obrigatório, mas vários gestores escrevem cartas. Vê as cartas, você se identifica com aquilo, até mesmo que você não vai investir via fundos, vê as cartas, porque isso pode te ajudar a entender posições dos gestores, como eles investem. Do ponto de vista também das características do fundo, tem alguns critérios que eu sempre olho e que eu acho muito legal. As pessoas costumam procurar fundos com carência muito curta. Eu quero meu dinheiro na minha mão rápido, então eu quero um fundo D3, D5, D2. Só que na prática isso é péssimo para o investidor, porque se tiver um estresse, por mais que você seja investidor de longo prazo, se todo mundo começa a pedir resgate do fundo, o gestor tem que vender ativo às pressas, aquela carência de 30 dias, que tem muitos fundos de ações, 45 tem fundo, a Velt faz fundo D120. Quanto melhor é o fundo, mais ele consegue fazer a carência longa, porque fundo que faz carência curta é porque quer vender, porque ele sabe que se ele botar carência mais longa, alguns clientes ele não vai vender tão fácil na plataforma. Fundos que já são mais consolidados, que são bons, que tem um monte de cliente, ele topa fazer a carência longa porque ele está preocupado com o seu fundo, né? E no momento de estresse ele poder vender com calma ou até aproveitar a xepa enquanto os outros estão vendendo. Então, carência é bom. Não sai procurando fundo D2, D3, procura fundo D30, D45. Normalmente são os melhores. D120, D180, como tem uns aí, maravilhoso, sabe? Isso é um ótimo sinal para o gestor. Que mais? Eu acho muito legal assim você olhar o retorno. Infelizmente, essa análise que a gente faz de janelas móveis não é tão fácil de você fazer na física. Mas tenta alongar o período de retorno, só pegar um gráfico mais longo e comparar com o referencial, porque as pessoas falam assim, esse fundo não está batendo o Ibovespa esse ano. Excelentes fundos. O Dynamo é a maior referência em fundos de ações brasileiros, não está batendo o Ibovespa esse ano. Só que se você alonga a janela, eles fazem múltiplos do Ibovespa em janelas longas. No curto prazo, para bater o Ibovespa, você tem que estar muito ali ligado. Às vezes, esses gestores eles perdem a relação com o Ibovespa em momentos que, por exemplo, commodities e bancos tradicionais sobem muito, porque aí tem peso muito relevante dentro do Ibovespa. E às vezes você não quer ter uma carteira com isso. Gestores value investors mesmo, né, que buscam muito valor, é muito difícil eles toparem investir nisso. Então, assim, descola um pouco dessa ideia de que tem que bater o Ibovespa no curto prazo. Não tem, olha janelas longas. E, assim, realmente o relacionamento, assim, entender, ver o gestor falando e sentir essa intuição, essa também vai entrar muito no jogo. Não faz sentido você investir num gestor que você olha para ele falando, nossa, esse cara me parece um pilantra, talvez ele seja mesmo. Tem muito fundo no mercado, você não precisa investir em um que você não está confortável. Entendeu? Entendi. E tem a diversificação, tem como diversificar nos fundos de uma maneira muito ampla também. Você falou renda fixa, multimercado, ações cambial, de criptomoeda, hoje também já tem vários. Você tem uma proporção que você segue para fazer a divisão? Sim. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma alocação estrutural que eu falo para as pessoas para elas seguirem e respeitarem,
Muito, porque isso faz muita diferença. Aí eu explico isso melhor, mas o rebalanceamento, isso eu aprendi muito com o David Swensen também, ele faz muita diferença no portfólio para o longo prazo. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? A minha estrutura hoje, carteira estrutural básica, ela tem 30% em fundos de ações, 40% em fundos multimercados, eu deixo 7,5% ali em fundo cambial e fundo de ouro, e 22,5% em fundo de crédito pós-fixado. Isso fora a reserva de emergência da pessoa, que, né, pelo menos 3 vezes o custo mensal ali separado. E por que eu falo para respeitar muito isso? Principalmente quando você investe via fundos, se você fica tentando tradear aquilo, agora eu vou aumentar meus fundos de ações, agora eu vou diminuir meus fundos de ações. Dá muito errado, porque o gestor já está fazendo isso dentro da carteira. Então, na hora que ele está mais temeroso, mais não vendo oportunidade, ele aumenta o caixa. Um fundo de ação pode ter até 1/3 da carteira fora da bolsa, né? Então, ele aumenta o caixa. Na hora que ele está vendo muita oportunidade, ele diminui o caixa e fica 100% lá em bolsa. Então, naturalmente, a sua carteira de fundos ela vai se organizando sem você ter que mexer nela, para que você tenha um pouco menos de risco, um pouco mais de risco. E então, o que eu falo para as pessoas? Em vez de ficar tentando fazer timing com um fundo de ação, agora parece que tem oportunidade, vou botar mais em fundo de ação. Agora parece que tem menos, eu vou tirar. Não, define um percentual, o meu é 30, mas o seu pode ser 10, tudo bem. Ainda mais se você está começando, às vezes é bom sentir um pouco a volatilidade da bolsa. Mas é 10% e acabou. Você não fica ali, agora um pouco mais, agora um pouco mais. Até porque a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro. Quem sabia o que ia acontecer no passado? Ninguém, né? Sem chance. Então, assim, fica ali dentro daquilo. E dentro de cada uma dessas caixinhas, eu gosto de ter pelo menos 3 fundos. Então, dentro da caixa de fundos de ações, pelo menos 3 fundos de ações. De multimercados, pelo menos 3 multimercados. Com perfis diferentes. Então, por exemplo, você pode montar um triozinho de fundos de ações. Um gestor mais qualidade, que só compra empresas muito consolidadas. Por exemplo, uma Brasil Capital, uma Perfin, uma Velt, uma Bogari. Um gestor que faz também mundo, se você não é qualificado, não tem acesso a fundos globais, pega um gestor brasileiro que também opera lá fora, a IP, por exemplo, IP Participações, um fundo super legal, com mínimo baixo, R$1.000, dá para montar, e põe um também que faz bem, por exemplo, small e mid caps, não só que são as empresas de menor capitalização de mercado, né? Eu não gosto de gestores que fazem só isso, setoristas na Bolsa Brasileira, porque a Bolsa já é muito pequena para você setorizar. Mas pega um que faz isso bem também, como uma RIX ou uma Real Investor. Então pega fundos com perfis diferentes e junta numa mesma carteira. Nos multimercados, eu falo, faz a carteirinha dos 7 anões, né? Pega o zangado e o feliz lado a lado. Então, põe ali um gestor que é sempre mega pessimista, normalmente está bem preocupado e tal, um SPX, por exemplo, e coloca do lado um gestor um pouco mais positivo, que não é tão tenso aqui, assim, com os cenários, e que normalmente você vai ver vai estar mais construtivo. E aí é mais difícil no mundo dos multimercados, mas, por exemplo, você pega uma Legacy, por exemplo, não é tão negativa com o cenário o tempo todo. Mistura com alguém que faz muito bem proteção, como o Luiz Stuhlberger na Verde. Tenta pegar, porque às vezes as pessoas vão diversificar e compra um monte de coisa igual, um monte de fundo de ação, perfil, qualidade. Aí anda a carteira toda junta. Quanto mais descorrelacionados tiverem os ativos, mais suave vai ser carregar essa carteira. E, além disso, gestores têm períodos ruins. Às vezes, né, o cara, sei lá, separou da mulher, isso tem muito no mundo dos multimercados, tem muito isso. Diretos falam, por que ele está numa fase ruim? Ele está se separando. São seres humanos, no fim das contas, não são super-homens, né? Então, às vezes, ele está passando por uma fase ruim, ou errou a mão e tal, e ele tem uma janelinha um pouco pior, mas você está ganhando nos outros. Então, tenta também, no crédito, a mesma coisa. Mistura um gestor mais conservador, com um mais arrojado em crédito, e assim a carteira ela fica muito mais equilibrada. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.